Senhora Engenheira, nós estamos a fazer este comentário por causa dos 50 anos do 25 de Abril. Pronto, ainda era uma criança, um jovem, mas lembra-se desse dia, que é a primeira pergunta que estamos a fazer, se lembra onde estava e o que estava a fazer no dia 25 de Abril de 74. Claro que sim, andava a estudar no Liceu da Guarda e foi um dia muito marcante para mim, para um jovem, para um estudante. Mas há uma história que ficou marcada nesse dia porque o Liceu, eu penso que na maior parte dos estabelecimentos de ensino, tinha entradas independentes para meninas e para meninos. E com a Revolução dos Cravos, nós ocupámos o Liceu da Guarda tinha um reitor, em que o colocámos na rua e ocupámos o Liceu, fizemos um movimento de estudantes, fizemos uma Assembleia Geral de Estudantes e ocupámos o Liceu durante 2 dias. E recordo-me que ao terceiro dia tivemos a visita do COPCOM, que era um comando operacional comandado pelo Hotel Saraiva de Carvalho, para todas as conquistas que se tinham adquirido no 25 de Abril não acabarem, mas entraram lá com o exército e colocaram-se fora do Liceu da Guarda, com muita porrada, como se costumava dizer, na altura, e nós reunimos, viemos para a rua, em manifestação, conseguimos movimentar toda a população da Guarda e à volta do quartel da Guarda fez-se uma grande manifestação contra, portanto, o que eles nos fizeram e toda a gente proclamar liberdade, liberdade para os estudantes e para toda a população. Sendo tão jovem, já tinha esse ideal da liberdade, já sabiam, já tinham noção do que se passava no país, do que faltava. Muitas pessoas que temos falado falam do fantasma da guerra colonial, que era uma coisa que pairava na cabeça do futuro. Como é que era jovem a ter estas coisas na cabeça? Eu, como jovem, tive um professor que também está na minha memória, um professor de português, que tinha vindo de Coimbra dar aulas para a Guarda e depois viemos a saber que era um homem já um homem que lutava pela liberdade, que já tinha outras ideias. Nós apercebíamos talvez ali durante as aulas de qualquer coisa um pouco diferente em relação aos outros professores e foi esse professor que depois do 25 de Abril fez um movimento de esquerda socialista, fez lá uma sede, por acaso até fui convidado para pertencer a esse movimento, portanto nós já notávamos qualquer coisa que havia ali algo de diferente. Em relação à guerra colonial, portanto tenho algumas histórias que me marcaram a mim e marcaram a minha família. Portanto, os direitos que conquistámos com o 25 de Abril, um deles foi acabar com a guerra colonial. Mas antes, acho que acabámos com a ditadura, que foi o melhor. Tivemos direitos adquiridos, que a parte direitos políticos e civis, e com a guerra colonial acabar, que eu era contra a guerra colonial, também contar aqui uma história que marcou a mim e a minha família. O meu irmão estava na Guiné-Bissau a praticar como aspirante e recebemos uma carta, os meus pais, eu ainda era jovem, não me apercebi muito bem disso, recebi uma carta, só mais tarde é que me apercebi, quando nos deslocámos para Lisboa, a dizer que o meu irmão tinha falecido na guerra colonial. Lembro-me da minha mãe ir logo e o meu pai ao hospital, sentiu-se muito mal, achei aquilo muito estranho. Depois fomos de táxi para Lisboa, para o Quartel dos Anjos, que era aí que se recebia, portanto, o corpo e todos os documentos do corpo, e tivemos lá 1, 2 dias, 3 dias e o corpo não veio. Ainda bem que não veio. O que é que aconteceu? Tiveram um grande ataque, ele estava no mato, tiveram um ataque onde morreram muitos soldados
e aqueles que sobreviveram fugiram e andaram fugidos no mato durante vários dias. E depois mais tarde apareceu vivo e são, ainda bem para a família, mas foi um choque muito, muito forte receber uma carta a dizer que um filho tinha falecido na guerra colonial. Acho que isso é qualquer coisa de muito mal para qualquer pai e mãe e familiar receber assim de choque uma carta dessas. Isto também me marcou, como é óbvio. E aqui em Belmonte, quando vinha, sentia que também já havia algum ideal de liberdade, até por estes casos todos que aconteciam. Ainda era, pronto, temos também falado com pessoas que às vezes neste meio rural não chegava tanto a, pronto, não chegava tanta informação, era o trabalho sol a sol e também não havendo televisões, pouco rádios, a informação também chegava pouco. Como era em Belmonte? Eu acho que Belmonte foi sempre uma terra que esteve sempre à frente de todas as outras. Tudo aquilo que me contaram e que eu ouvi, cheguei a essa conclusão. E contar também uma história que marcou a minha família. O meu pai era funcionário da Câmara Municipal de Belmonte, era leitor-cobrador. E, como todas as terras, havia os informadores da PIDE. Belmonte também tinha. Tinha um informador da PIDE, também se chamava os bufos, que era funcionário da Câmara, tomava conta na altura, segundo o que me contaram, depois mais tarde, muito mais tarde, da secção de obras. Até se comenta, e há aí pessoas vivas que sabem disso, que as taxas das obras e as taxas que as pessoas iam lá tirar à Câmara para irem explorar o minério, esse dinheiro revertia para o bolso dele, portanto era um corrupto, entre aspas, e que construiu a casa à conta dessas taxas. Mas para vos dizer que em frente à Câmara havia um senhor, que era o Firmino Tavares, que vendia eletrodomésticos, amigo do meu pai, que um dia lhe empresta um livro, dá-lhe um livro, e diz: toma lá, Joaquim, vai lendo esse livro para saber o que é que se passa no Alentejo. E esse livro chama-se A Fanga, do Alves Adol, e o meu pai leva o livro, por levar, e esse tal senhor que era informador da PIDE, dá informação à PIDE, e o meu pai não chega a ir à PIDE por única razão, porque o meu avô paterno estava bem ligado à sociedade, pertencia à Casa do Povo, pertencia à Banda da Música, havia aí uma tuna, ao teatro, e por causa disso ele não chegou a ir à PIDE. Mas para chegar à conclusão, por causa de um simples livro, as pessoas não tinham liberdade de ler e de aprender algo diferente do que estava a acontecer na sociedade, porque esse livro retrata, era mais como é que era, porque podemos dizer que o livro fala que os grandes senhores que viviam nas grandes cidades, Lisboa, sem trabalhar a terra, ganhavam dinheiro com a terra. Ou seja, tinham as pessoas a trabalhar sol a sol, e depois o que dava à terra era dividido às terças e às quintas, ou seja, 5 partes para o dono da terra e uma parte para aquele que trabalhava sol a sol. Portanto, esse aí, que me contou o meu pai, por acaso consegui comprar no Alfarrabista o livro da primeira edição, que eu tenho bem guardado, e que me marcou também a mim, como filho, e para os mais jovens que nos estão a ouvir, não podermos ler aquilo que queríamos, acho que era muito mau. Pronto, é para perceberem um pouco isso, porque Exatamente. há 50 anos ainda faz sentido falar de liberdade. Claro que sim. O que é que agora temos tão adquirido que antes não tínhamos? Era isso de ler, acesso a jornais? Acho que outra conquista foi, do 25 de Abril, foi os direitos humanos, ou seja, o direito à educação, a liberdade de expressão, o podermos estudar, porque antigamente nem todos iam para a escola, muito menos para o liceu e muito menos para as universidades. O direito à saúde, o direito à justiça, portanto isso foram valores que conquistámos com o 25 de Abril, que os temos que agarrar com todas as forças, porque eu espero bem e posso dizer aqui em público que lutarei para que essas conquistas nunca voltem atrás e que nunca desapareçam, como é óbvio.
E em Belmonte, o pós-25 de Abril, no imediato? O pós-25 de Abril, eu estava, portanto, a estudar na Guarda, depois o meu pai também foi trabalhar, saiu da Câmara e foi trabalhar para a Guarda, e vínhamos cá todos os fins de semana. Aqui em Belmonte, lembro-me que se conseguiu arranjar-me uma associação, conseguiu-se arranjar logo no 25 de Abril elementos, que se recordo que uma vez ainda fiz eu parte, miúdo, mas fiz parte, elementos de Valformoso, de Aldeia de Soito e de Belmonte, que iam para o Ginjal, armados, com caçadeiras, e que mandavam parar todos os carros, para ver se iam para lá alguns fascistas ou se alguns iam até fugir para a Espanha. Lembro-me disso perfeitamente. Portanto, aqui se vê que Belmonte também tinha uma grande força democrática e com esta revolução dos escravos, a vinda da democracia e da liberdade, Belmonte acho que se tornou mais aberta, porque antes do 25 de Abril, Belmonte havia aqui, a história também conta isso, havia aqui um pouco também as pessoas que trabalhavam e as pessoas que se serviam do povo para ganhar o seu dinheiro. Portanto, eram os caiadores, aqueles que trabalhavam nas obras, e depois aqueles senhores que exploravam o minério, que exploravam mesmo esses próprios trabalhadores das obras, os sapateiros também, os ferreiros, mas poucos, mas havia uns grandes senhores que efetivamente controlavam o povo. Embora nesses senhores, quando eu falo grandes senhores, senhores com poder económico, com dinheiro, haviam também pessoas boas e que estavam sempre ao lado do povo. E quais eram essas profissões? Falou do sapateiro, do ferreiro, havia todas as profissões? Havia ainda havia também... Aqui na rua Pedro Alves Cabral, o que se lembra de haver? Aqui havia comércios. Lembro-me dos comércios, dos mercados que também frequentava, e via muita gente na rua, havia muito movimento. Apesar do medo da PIDE, havia movimento? Havia pessoas na rua? Havia pessoas na rua. No mercado havia. Belmonte era uma terra de comércio. Portanto, outra profissão eram os alfaiates e as costureiras. Talvez daí, depois, pós 25 de Abril, de ter tantos alfaiates e costureiras, de aparecer as confecções, através do Manuel Marques, grande homem para Belmonte. Já nos falaram várias vezes de Manuel Marques, como professor, como padre. Também posso lhe contar uma história, que me contou ele. Porque é que ele saiu de padre? Ele saiu de padre porque houve uma altura em que Belmonte não teve paro. E ninguém queria vir para Belmonte, porque achavam que era uma terra de revolução, havia muitos revolucionários. E ele, jovem, saiu do seminário e veio para Belmonte. E a primeira coisa que ele fez foi fazer um contacto com a população. Criou uma comissão, que hoje se chama Comissão Fabriqueira, mas na altura talvez se chamasse outro nome, reunia com eles, começou a entrar nas tabernas, porque na altura Belmonte tinha mais de 50 tabernas, que depois das pessoas trabalharem, onde é que iam? Às tabernas. E a mulher não saía de casa, era doméstica. E ele diz que não concordava muito com isso. Não concordava que a mulher devia ter mais liberdade, não era só para procriar e para estar em casa, a fazer o comer e à espera que o homem chegasse bêbado a casa. Então ele tinha outra visão de futuro. E por causa disso foi chamado ao Bispo da Guarda, e o Bispo da Guarda disse: toma lá cuidado, porque a PIDE sabe que tu andas a pensar e a fazer coisas que não são de acordo com o regime. E ele veio, e passado pouco tempo escreve uma carta a pedir a renúncia de pároco e saiu de padre de Belmonte. Mas foi um homem que fez muito por esta terra. Começou a lançar as confecções. Exatamente.
Porque na altura começaram a fechar os alfaiates, as costureiras. Exatamente. E ele formou as confecções, ele sai daqui, vai à Alemanha, ver fábricas, volta em Lisboa, contacta logo com um estilista, traz-o para cá, fala aqui com alguns empresários e monta as primeiras confecções, e as mulheres saem de casa, oprimidas como só sendo domésticas e para servir o marido, e é assim que começam as confecções em Belmonte e a liberdade, a emancipação das mulheres. Quero cantar bem alto para que o tempo do sonho e do sorriso venha depressa. Quero de volta o por favor e obrigado que também eram do meu tempo. Eu sou do tempo em que pouco ou nada havia. Muitas vezes nem pão na mesa tinha. Eu sou do tempo em que tudo faltava. Não quero mais esse tempo que chegará